Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Estou aqui com meu amigo Rodrigo. Olha só, a gente está gravando aqui uma Salve. emenda de feriado. Gente, como a gente ama a educação, né? E lembrando que a gente está num projeto totalmente voluntário. Escolha Educação, por enquanto, formada por professores de filosofia, geografia, sociologia, história e física. E a gente está tentando ampliar o escopo de material aqui para quem está se preparando para os vestibulares, porque nosso objetivo é o empoderamento de jovens que não tenham acesso a todas as aulas do ensino médio e também a todos aqueles que têm interesse em aprender mais. A gente quer ajudar sim as pessoas e é por isso que nesse momento é super importante que você coloque lá, marque o like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber notificações se ainda não faz isso, mande seus comentários, mande seus temas de interesse para a gente pensar as nossas próximas aulas. O professor Rodrigo está aqui para mais uma aula. Preparado, meu caro? Sim, preparado. É um prazer aí para seguir adiante. Boa, então a gente vai para a vinheta e na sequência a aula. Até mais. É. Salve, salve, tudo bem? Aqui quem vos fala é Rodrigo Mendes, professor de História. Vamos dar sequência no nosso programa de aulas de História e, nesse momento, História do Brasil e o contexto Primeira República, essas transformações, mudanças, né, no Brasil, na Primeira República, essa jovem república que não foi a ideal, mas é a que tinha naquele momento. E eu comecei conversando com vocês sobre a revolta da vacina, a primeira aula, e agora vou falar sobre a Guerra de Canudos. Quero tratar, nesse momento, dessas revoltas sociais que atingem a Primeira República. Essa dicotomia, né, entre república, processo modernizador, civilizatório, tecnologia, ciência, que vinha com as ideologias naquele momento, e a realidade como tal, né? E fazer sempre um contexto com a nossa atualidade. Então, hoje a gente vai falar da Guerra de Canudos, que ocorreu no final do 19, 1896-97, no governo de Prudente de Moraes. Foi o fato mais significativo do governo de Prudente de Moraes, foi a Guerra de Canudos, né, que teve uma visibilidade marcante nesse período aí. Então, pega a visão aí. A estrutura econômica do Brasil, nesse momento, marcada por, nessas regiões principalmente, né, a monocultura, latifúndio, chegando uma tecnologia incipiente nessas regiões, que são as usinas, e que gera grandes problemas assim para a questão de trabalho. A gente está falando aqui de um movimento e, na realidade, ele trata sobre a questão de posse e trabalho da terra, né? Um problema nevrálgico e estrutural até hoje no Brasil. Então, e já com uma região que já sofre, né, com as hostilidades físicas do meio ali, da região de Nordeste. E também de um período adverso, que na época não se estudava, mas por influência de El Niño, no final do Império, uma grande seca assola a região. 1877, a gente está falando do conflito 1896, então vinha, né, 3 anos de uma seca muito adversa ali, com um número de mortes muito alto, proporcionalmente maior do que matou Covid na atualidade. Então foi bem triste esses acontecimentos no Nordeste. Então ali, apesar desse movimento republicano no Rio de Janeiro, a modernização, o Brasil inserido nessa fase do capitalismo aí de desenvolvimento, urbanização, modernização, os rincões do Brasil, o interior do Brasil, não se conhecia direito, né? Como diz uma música, uma vez eu ouvi, me ocorreu agora, da Elis, no meio que fala: o Brasil não conhece o Brasil. E temos dessas ainda nesse país continental, né? Então, era essa estrutura adversa, uma carência de mão de obra, porque você tem migrações devido à diversidade, à superexploração no campo, muitos migram, né? Os que ficam sofrem muito mais essa superexploração, que é os castigos físicos, problema estrutural de trabalho, né?
de humilhação no trabalho. Então, essa miséria, a subnutrição, a hostilidade geográfica, a exploração do homem sobre o homem, né, na questão do trabalho aí, numa estrutura de monocultura latifúndia, os coronéis, né, nós estamos numa época de coronelismo, isso tudo cai sobre essas pessoas que não têm uma estrutura, um escopo para segurar melhor isso, né? Então, você tem um desespero enorme, você tem uma dificuldade enorme, os caras estão lutando por justiça, estão lutando por fome, estão lutando por dignidade, né, na realidade. Então, essas pessoas desassistidas pelo Estado. Então, uns vão seguir um líder no cangaço, um cangaceiro, assim, ou você segue um caminho de um lado mais violento, que é o banditismo social, a gente pode falar do cangaço, depois vamos falar do banditismo social, você segue grupo de cangaceiro, você segue líderes religiosos, como é a aula de hoje o Antônio Conselheiro, na sua busca por um lugar mais digno, né? Então são movimentos messiânicos, né? Você segue um Messias, você segue esse líder que pode salvar, dar uma harmonia, uma dignidade para a vida dessas pessoas. Então, há uma ausência do Estado bem marcante aí, né? Há uma ausência do Estado na religião, que é a igreja, há uma ausência do Estado na questão de políticas públicas. Então, o Antônio Conselheiro, por exemplo, vai fazer um catolicismo, chamado catolicismo rústico, onde não chega uma assistência, a gente faz o que pode ali e ele passa pregando nas regiões e começa a desestruturar aquela realidade, no sentido, né, de os parlamentares, inclusive parlamentares no Rio de Janeiro vão comentar, o trabalho nas fazendas estava desorganizado porque a maioria das famílias estavam sempre pronta para seguir conselheiro. Pequenos proprietários, camponeses, uns pequenos que vendiam sua parte, outros que não tinham nada, ficavam na dúvida, vão seguir, não vão seguir, seguindo o conselheiro. Então, estava desestruturado ali uma questão que já é latente daí, né? Então, é devoção, moléstia, perseguição da justiça, particulares, faz com que essas pessoas seguem esse homem, que promete, então, na Terra Prometida, né, que ele vai formar o Arraial de Canudos, um local onde pode-se ter uma decência, né, uma dignidade, uma vida melhor. Então, vai correr por Canudos descontentes, os que julgavam os inseguros, sejam pequenos proprietários, sejam artesãos, vaqueiros, imigrantes, ex-escravos, então, camponeses, todo mundo ali inconformado, né, com a sua situação, com a sua miséria, com a fome, com essa estrutura de exploração, numa região marcada por latifúndios mais próprios, latifúndios decadentes, crises cíclicas de seca, esse desemprego crônico, né? Então, você tem uma peregrinação de pessoas, você tem uma urgência de uma busca por um lugar melhor. E essa alternativa, o Antônio Conselheiro aponta como sendo Canudos. Nesse arraial, no sertão da Bahia, ele consegue angariar seguidores, consegue criar uma estrutura dentro de Canudos interessante no sentido de autossuficiência, protegido por os ex-jagunços, ex-cangaceiros. Ali você tinha uma relação com o trabalho e a posse da terra diferente, então é uma alternativa ao modelo do coronelismo, um modelo latifundiário, né, daquele momento. Estou falando isso com vocês e estou lembrando, na atualidade, você tem alternativas ao modelo do agronegócio, por exemplo, você tem alternativas que acontecem no Brasil, né? O próprio Movimento Sem Terra, agricultura familiar, que abastece e coloca comida na mesa das pessoas, e acho que é por isso que também são tão atacados, né? Porque gera incômodo. E Canudos também gerava incômodo. Porque, se você for pensar, Canudos, qual era o incômodo de Canudos? Essa alternativa de viver no sertão. Uma experiência social e política, um trabalho, né, nesse princípio de posse e uso coletivo da terra. Olha do que nós estamos falando. Isso chega nos ouvidos do status quo de maneira perturbadora. Então, Canudos perturba. Então, o MST perturba. Então, né, uma agricultura familiar perturba, qualquer ação social em prol de coletividade dos menos assistidos perturba. Então, começa a se colocar rótulos. No caso aqui,
o Antônio Conselheiro era um monarquista, então Canudos é um bode expiatório, né, para esse regime que tenta colar nele um monarquismo ou comunismo, né, que não chega-se a nesse ponto, né, aí depois é um outro momento de aula esse conceito. Então ali tinha essa proposta, né, nessa a distribuição do que se produzia, né. Então imagina isso como chega como disse, no status quo, como chega na governança, né, do Brasil, que é pautada em cima da exploração, né, do trabalho do outro, né. Então, o que está em jogo aqui na questão, no tema Canudos, né, é uma questão agrária, né, uma questão de luta e posse da terra. E isso vai, depois desses acontecimentos, vão ter ligas camponesas, vai ter o próprio movimento sem terra que eu citei, então são questões que nos afligem hoje. Então é legal a gente fazer essas relações no seu país, né, que tem rupturas, mas também tem continuidade das coisas, e a gente tem que ficar atento a essas continuidades que trazem malefícios, né, e ficar atento e forte a hegemonia desse tipo de poder estabelecido, né? Ficar atento e forte na busca por conhecimento e informação sobre realmente o que acontece. Ficar atento e forte à questão de onde buscar esse conhecimento, que mídias estão buscando esse conhecimento, que é difícil, eu entendo, né? Num país onde quase 70% da comunicação tem um controle de muitos poderosos nesse sentido assim, né? Então, é um toque aí para a gente buscar outras maneiras de ter o conhecimento. Então, é esse esquecimento secular, né, que acontece no país com essas populações, a questão o coletivo do país, né? É um abismo, né, que separa quem tem e quem não tem a posse de terra, né, nesse processo de construção do país, né? Então, você tem um processo de modernização de um lado, como na vacina aqui também, você tem uma desatenção com os marginalizados, como na vacina aqui também, e isso você sai de casa, você vê, você enxerga, né, na atualidade no Brasil. Então, é uma luta de justiça. Então, esse é o contexto que está por trás da questão de Canudos. É bom entender para você poder escrever legal, para você poder ter repertório, para você poder interpretar uma questão, do que de fato está por trás do acontecimento em si, né? Qual o contexto, né, que acontece no país a partir daquele fato. Então, Guerra de Canudos, ela é uma resistência nordestina, população de Canudos, né, contra a República, contra o modelo agrário primário exportador, um modelo de justiça, um modelo de marginalização que ocorre nessa jovem república, né? Você tem, então, Canudos é isso, uma marginalização social, então chega a ser um movimento também sócio-religioso, porque tem uma carência muito grande, e hoje você tem também no país onde o Estado não chega, onde há alguma falha, e você tem a criação de vários tipos de igrejas, nem sempre todas idôneas, então isso faz parte, né, do tecido social, né? Quando a gente não ocupa, igual ocupa a rua, né? Quando a gente não chega nos locais, alguém vai chegar. Então, aqui sobra o que para a turma? Vou seguir um bando de um lampião, vou seguir o cangaço, vou seguir os cangaceiros, vou pegar em árvore para reproduzir a violência, tem ali a sua questão, ou vou seguir esse líder messiano que me promete um lugar legal aí. Então, Canudos vai ser assim, um incômodo muito grande no governo imprudente, um incômodo muito grande para a igreja, que perde fiéis, um incômodo muito grande para os proprietários, que perde mão de obra, então tem que acabar com Canudos. Agora vou acabar com Canudos e vou pintar Canudos de monarquista e fanáticos e perigosos, os rótulos, mas a questão por trás é outra, né? Então, Canudo precisa ser extirpado da vida do Brasil naquele momento, porque se a moda pega, vários Canudos, então nós teremos um modelo econômico de uso de terra, posse da terra e uso da terra de forma diferente. Poderia? Então, essa é a perturbação que Canudos causa. Isso eu acho interessante a gente falar e trazer Canudos, porque Canudos existe hoje, Canudos resiste hoje também em locais desse país. Ele é super atual, penso eu. Então, você tem, como hoje, né, as pessoas do bem do lado, exterminar essa população bárbara ali, né? Não é um fato isolado,
não vamos falar depois de contestado, não é um fato isolado hoje, é um recorte de como que se desenha essa questão do território do Brasil, como se desenha essa questão da posse, como desenha essa questão de política para o não coletivo, né? Então, não é. Você pode chamar de uma chacina, você tem uma morte de 25 mil morreram, outros degolados, né? Então foi de primeiro momento uma humilhação, porque Canudos resiste bastante às investidas do governo. O governo manda 4 expedições, na quarta você tinha 15 mil soldados. É gente de todo o país para acabar com um arraial de 25 mil, 30, 20, 25 mil, 30 mil pessoas, de pessoas pobres, que estavam num sonho, numa utopia, então, de criar um modelo de dignidade, de alternativo à exploração, à crueldade que faziam com essas populações no país. Então, é uma coisa para se refletir. Euclides da Cunha escreveu uma obra nesse período dos sertões, né, que vai retratar bastante esse período. Ele era um jovem repórter do estado de São Paulo, e ele vai para lá com suas ideias republicanas, com seu positivismo, e ele depara com uma situação adversa, assim, uma situação nova, porque não se conhece isso, e muito importante o relato. Os Sertões acaba sendo uma obra que vai ser um relato histórico e muito importante naquele momento, que ele vai ser o correspondente, né, do jornal para cobrir a guerra de Canudos, e ele traz umas reflexões que depois vai ser estudos para antropólogos, sociólogos, geógrafos, uma crítica a ele, outros não, mas ele chega de uma maneira, ele volta de outra, não tenha dúvida disso, né, e ele vai escrever esse acontecimento no livro Os Sertões, leitura obrigatória, né. Ele, no relato que ele coloca no final do livro, uma parte dele, né, que divide ali o livro, a luta, ele fala, né, Canudos não se rendeu, exemplo único de toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, ele cai no dia 5 de outubro, ao entardecer, quando caem os seus últimos defensores. Então você tem um velho, 2 homens feitos, uma criança, e na frente deles você tem 5 mil soldados, né? Agora, a pergunta que fica assim, como evitar, na atualidade, que nossa miopia ideológica nos conduz à repetição de crimes? Então, um objetivo meu que eu tenho muito nas aulas, para te contar o fato da história em si, você fazer as questões, é você ter esse entendimento de contexto social, político, religioso, e também fazer você refletir, olhando o que está no nosso entorno, né? Então, Canudos vai ser dizimado, não tenha dúvida, porque ele não pode existir dentro de um modelo econômico, agrário, primário, exportador, de violência no campo, né, de latifúndio. Então, quando eu falo latifúndio, o latifúndio produtivo, o latifúndio que explora, o latifúndio que é um obstáculo para o uso e posse dessa terra, desse país, da forma como é o manejo disso na agricultura, até também, né? Bem, e então, quando termina, porque estava ficando vergonhoso, né? Prudente demais, Prudente de Moraes, né? Estava ficando vergonhoso, ele consegue. O Prudente de Moraes, ele sofre um atentado na comemoração, na volta de Canudos, da vitória e tal, né? E ele decreta um estado de sítio no Brasil. Estado de sítio no Brasil parece notícia atual, né? Assim, movimento de desordem, tipo 8 de janeiro. E aí na desordem, o presidente decreta um estado de sítio. Para ficar atento que não é só uma maneira que tem na Constituição. Inclusive tem um artigo 137, vou ler esse, que fala: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, nos casos de uma comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou exposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. É um dispositivo que tem na Constituição, mas, assim,
Se você perceber, nessa República Jovem, nessa primeira República, 13 presidentes, 8 utilizaram estado de sítio. Teve presidente que usou, não sei se o Arthur Bernardes usou estado de sítio por mais de 1000 dias. Ele tem um máximo de 30 dias. Todos usaram por muito mais, assim. Então você vê como que é a questão dessa questão da democracia nesse país, né, assim. Você tem bastante violência nesse sentido, porque os estados de sítio às vezes são colocados para, talvez, um interesse pessoal, de permanência no poder, de permanência da sua ideologia. É interessante perceber isso. De 13 presidentes, 8 usaram estado de sítio, depois Vargas usou também, na Quarta República, um período, Kubitschek também. Então, era só um adentro para falar de estado de sítio dentro de Canudos, mas o Prudente de Moraes usa para perseguir a oposição, né? Então, para finalizar, o Canudos é liquidado com esse exército. Então, aí a mensagem que fica assim, a República, né, procurou converter Canudos nesse exemplo, né? Um exemplo de barbárie contra a civilização, do atraso contra o progresso, a modernidade. O corpo do Antônio Conselheiro também faz parte dessa performance, vamos dizer, o crânio levado ao Rio de Janeiro, para que seja analisada essa questão da loucura, da mestiçagem, que era muito forte ali, de detectar que são problemas por ser mestiço. Então havia um abismo, né, entre as diferenças dessas partes do país, como percebeu o Euclides da Cunha, e um alerta para as elites intelectuais olharem para essa questão, olharem para esse local, né? O Euclides da Cunha, ele tem uma expressão, uma mensagem que diz bem isso. Fechamos este livro, esta página, imaginamo-lo sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Então, mais do que analisar cada movimento, foram muitos, é destacar, né, como que por trás de cada um deles está essa questão da estrutura, da questão da posse e uso da terra. O desejo de justiça, a imoderação religiosa. Não, parece não tão de atualidade, né? O encontro entre revolta e misticismo. Olha aí o misticismo hoje também. Digna de atenção é a peculiaridade de suas organizações, que revelam persistências de estrutura de poder baseada nessas polaridades. Hoje, azul, vermelho, ideologia de um de outro. Ali, padres fiéis, coronéis dependentes, padrinhos afiliados, beatos, seguidores, santos, devotos, coronéis, bandos armados. Esse momento ganha fama, ele ultrapassa na fronteira, né? Ali você vai ser de Canudos desenhado em filme, em cordel e estudado, né? Esses personagens ambíguos. Então, ao mesmo tempo, né, que busca uma justiça e igualdade, também terminam marcando as próprias, né? Terminam na continuidade das marcas da violência desse país, né? E a questão de igualdade e cidadania são desafiadas aí, né? Essa é a mensagem que fica, assim, de Canudos, para a gente refletir no nosso olhar, né? Mais para o interior, um olhar mais fora do umbigo, um olhar mais macro, né? Um olhar de mais amor no que a gente percebe como cidadão importante, você jovem ou adulto, importante a nossa participação política, ver projetos, como é que estão os projetos, veja hoje a questão de clima, a questão do modelo econômico, o uso da propriedade, né, após essa propriedade, como é que estão esses projetos, você vê hoje a questão ambiental, né, temos que ficar atento. Então ali, Canudos, eu acho que nos traz essa mensagem era um grito dos desassistidos, um grito que nos toca, mexe com a gente e faz a gente seguir de uma maneira mais atenta mesmo e rever nosso posicionamento. É isso. Espero que tenha ajudado nessa reflexão sobre a Guerra de Canudos. Um beijo para vocês.